Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Elizabeth Wetlofer. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Se você tem algum tipo de gatilho ou algum problema com médicos, hospitais ou enfermeiras, essas coisas te assustam de alguma maneira, toma cuidado, tá? Nesse vídeo a gente vai falar muito sobre isso. Ok, vamos falar então sobre Elizabeth Tracy May Wetlofer. Ela nasceu no dia 10 de junho de 1967. Ela vivia em Ontário, no Canadá, e trabalhava como enfermeira. Vamos falar um pouco então da juventude dela, antes de falar sobre os crimes que ela cometeu. A Elizabeth cresceu em uma família bem religiosa e rigorosa. Mesmo depois que ela se formou na universidade, o pai ainda era bem controlador com ela. Eles eram muito controladores, eles simplesmente achavam que o que eles queriam era o melhor para ela. Não era, mesmo assim, ela tentava lutar contra o que faziam, mas era difícil, né? Ela realmente se via presa a essa família. A Elizabeth, ela era bissexual e a família dela se esforçava para demonstrar que era contra isso. Tanto que, em algum momento, ela foi enviada para um acampamento de cura gay. E é claro que isso só piorou a situação. De acordo com ela, ela saiu de lá com sentimentos horríveis sobre ela mesma e simplesmente totalmente deprimida, assim, incapaz de entender qual era o problema, sabe? Porque as pessoas achavam que ela ser bissexual era um problema e ela realmente não entendia o porquê. Depois disso, ela voltou a estudar e se tornou enfermeira. Ela se casou com um homem chamado Donnie em 1997. E nessa época ela foi diagnosticada com transtorno bipolar e foi demitida do seu primeiro emprego como enfermeira porque ela roubava medicamentos, principalmente analgésicos, medicamentos para dor. A Elizabeth, ela começou a procurar amigos online, ela queria conhecer pessoas que tivessem a mesma história de vida que ela, pessoas com quem ela pudesse conversar. E ela acabou tendo um caso com uma moça que ela conheceu na internet, uma mulher. E o marido acabou pedindo divórcio quando descobriu. Então, o tempo passou, ela não falou mais com essa outra mulher com quem ela teve esse caso. Mas ela se casou com outra moça chamada Sheila. Então, a Elizabeth conseguiu um emprego numa casa de repouso chamada Crescent Care. E em 2007, os assassinatos começaram. A Elizabeth, ela dizia ouvir uma voz que vinha de dentro da sua mente e do seu peito também. Quando eu ouvi as entrevistas, eu acho que eu vou colocar algumas das entrevistas aqui pra vocês verem, ela aponta muito pro peito, como se uma voz vinha de dentro do peito dela, ou uma risada às vezes também vinha de dentro dela. E essa voz dizia que ela devia matar seus pacientes. I believe it was the influence of that voice or whatever it was. It wasn't a voice in my head, it was a voice in here. And when I would do it, afterwards I would hear like a laughter in my chest. That I identified as God telling me this is what, yeah, this is how you work for me. Did you ever try and fight that feeling? Later on, as you'll see. Because part of me had started to believe that it was the devil. I didn't want this to keep going on. So I quit both jobs. Ela também disse em alguns momentos que essa voz vinha do inferno. Nas primeiras tentativas, ela falhou. Ela tentou injetar insulina em seus pacientes, Clotilde Adriano, de 87 anos, e Albina de Medeiros, de 88 anos. Porém, as duas sobreviveram. Para quem não sabe, a insulina em doses muito altas ela pode ser letal e é uma morte bem dolorosa. Pode causar convulsões. Realmente, pode ser uma morte muito dolorosa, a insulina em altas quantidades. E realmente mata, é letal. A sua primeira vítima fatal foi o James Silcox, de 84 anos, no dia 11 de agosto de 2007. Na época, a Elizabeth contou para Sheila o que ela havia feito, e a Sheila disse que ela devia parar. Foi só isso que ela disse: para, não faz mais isso não. Mas ela não fez nada a respeito, ela não chamou a polícia, nem nada. Ela simplesmente disse: você devia parar então, você não devia mais fazer isso. Um tempo depois, as duas se divorciaram. Esse divórcio parece ter afetado bastante a saúde mental da Elizabeth. E depois disso, ela matou muitas
pessoas. Foi Maurice Granat, de 84 anos, Gladys Millard, de 87 anos, Helen Matheson, de 95 anos, Mary Zurowinski, de 96 anos, Helen Young, de 90 anos, e Maureen Pickering, de 79 anos. Ela também tentou matar Michael Priddle e Wayne Hedges, mas esses casos também ela falhou, eles não faleceram. Em 2011, mais uma vez a Elizabeth confessou seus crimes para uma das meninas que trabalhava meio período, as adolescentes que a Casa de Repouso contratava, meninas assim que quisessem trabalhar lá meio período, no verão, esse tipo de coisa. E, novamente, nada foi feito. Essa adolescente simplesmente ouviu o que ela falou e... ok. E em 2014, a Elizabeth confessou para o pastor da igreja que ela frequentava e também para um ex-namorado e para um advogado para quem ela pediu conselhos. E nenhuma dessas pessoas fez nada. Todos disseram que ela devia parar, que ela não devia fazer mais aquilo. O pastor provavelmente pediu que ela rezasse por ajuda. O ex-namorado ficou tipo, você é louca, mas você devia parar. E o advogado disse que ela devia simplesmente não contar mais pra ninguém. E pronto. Ela não seria pega. Nenhuma dessas pessoas, um advogado, nenhuma dessas pessoas chamou a polícia. Nem disse pra ela que ela devia ir até a polícia. No fim de 2014, ela foi formalmente demitida da Crescent Care, não por causa das mortes, mas porque ela tinha um comportamento impróprio. Ela dava em cima de algumas enfermeiras mais novas e ela fazia umas cantadas ruins, sabe? Ela, tipo, falava coisas sexuais e estranhas para essas enfermeiras. Então ela foi demitida. Mesmo assim, ela conseguiu uma carta de recomendação como uma boa enfermeira. Ela era uma boa enfermeira, de acordo com as pessoas. E ela conseguiu um novo emprego. Ela trabalhou meio período como enfermeira, mas ela também começou a trabalhar meio período nesse lugar e aí meio período frequentando a casa de pessoas que estavam acamadas ou que não podiam sair de casa, né? Existem muitas pessoas idosas que não podem sair de casa, então ela frequentava a casa dessas pessoas diariamente pra ver como eles estavam, se eles precisavam tomar algum remédio, ela ajudava, esse tipo de coisa. E nessa época ela tentou assassinar mais 3 pessoas. Arpad Horvath, eu acho que assim se pronuncia, Arpad Horvath, de 75 anos, foi morto por ela. É uma moça? Arpad Horvath foi a vítima que não sobreviveu. As outras 2 sobreviveram. Foram Sandra Towler, de 77 anos, e Beverly Bertram, de 68 anos. Mesmo as pessoas que sobreviveram a esses ataques, a essas altas doses de insulina, elas tiveram problemas bem intensos. Por causa da insulina. Mesmo que elas não tenham morrido, elas podem ter tido ataques, convulsões, problemas cerebrais devido a isso. Não só por causa disso, mas também porque eram pessoas idosas, já tinham problemas de saúde, provavelmente. E ela só agravou mais essas coisas. Ela começou a ver um psicólogo depois disso, depois que essas 2 últimas vítimas não deram certo. E esse psicólogo prescreveu 2 remédios para ela. Um para toque e um antipsicótico. Em 2015... ela resolveu ela mesma se internar em uma clínica de reabilitação porque ela estava viciada em analgésicos. Foi quando ela resolveu finalmente confessar seus crimes. Ela só foi pega porque ela quis confessar. Essas vítimas morriam e ninguém suspeitava dela e simplesmente seguia em frente. Ela só foi pega, ela só foi presa porque ela quis confessar, porque ela quis ser presa. Houve uma investigação que mostrou que ninguém nunca suspeitou dela na casa de repouso e que nos 8 anos que ela trabalhou lá, 180 pacientes faleceram, a maioria de causas naturais. Muitos acreditam que ela matou bem mais do que o número de pessoas que eu citei aqui. Foram, quantos nomes eu citei aqui? 9. 9 vítimas, 2 que sobreviveram. Provavelmente não. Muita gente acha que foi bem mais. Ela trabalhou lá durante muito tempo, não tem como ela ter matado só uma pessoa por ano, sabe? Muita gente acha isso, mas ela acabou sendo presa pela morte dessas pessoas que ela mesma confessou. A Elizabeth Wettlaufer foi condenada a 8 sentenças de prisão perpétua,
Por causa desse caso, o regulamento para o uso de substâncias como insulina e outros hormônios em hospitais e clínicas foi alterado para que seja mais rigoroso, né? Para que você não possa simplesmente usar insulina sempre que você quiser. E é isso. Sim. Muito obrigada, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu queria me desculpar se eu pareço um pouco cansada ou se eu tô falando um pouco baixo. Eu realmente precisava gravar esses vídeos, eu queria ter conteúdo pra vocês, mas eu não me sinto muito bem. Continuar aí, vamos seguir em frente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, casos criminais, mistérios, histórias interessantes, se inscreve no meu canal. Eu tenho esses vídeos sempre que eu posso. Muito obrigada então por assistir. Muito obrigada se você deixou seu like, se você deixou seu comentário. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!